E aí, pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo. Se você sempre quis aprender inglês do zero, mas sabe como é? Nunca soube por onde começar? Ou se você é daquele time que já começou umas 1000 vezes e acabou parando no meio do caminho, pode relaxar, você chegou no lugar certo. Esse aqui é o nosso ponto de partida para a gente começar ou recomeçar essa jornada juntos. Eu sei bem como é essa história. A gente se empolga, né? Compra um livro, baixa um aplicativo, mas aí passam algumas semanas e parece que a gente não sai do lugar. Aí bate aquela frustração e a gente acaba deixando pra lá. Se você já passou por isso, saiba que você não tá sozinho, de verdade. A grande maioria das pessoas passa exatamente por essa mesma situação. Mas a boa notícia é a seguinte: aqui a gente vai fazer diferente. Pode pensar nesse espaço como um novo começo. Não faz a menor diferença a sua idade se você nunca viu uma palavra de inglês na vida ou se já tentou uns 5 cursos diferentes. Aqui tá todo mundo no mesmo barco, começando do mesmo ponto e com a mesma chance de dessa vez dar certo. Ok, então vamos lá. Como é que a gente vai conseguir um resultado diferente? Eu quero apresentar para vocês o método que a gente vai usar. É um método que eu desenvolvi depois de testar muita, mas muita coisa mesmo, e que eu chamo de inglês real. A ideia aqui é bem simples e direta. Olha só, o nosso objetivo não é te transformar num expert em gramática. A meta é te dar uma ferramenta para você usar na vida. É aprender aquele inglês que funciona de verdade. Numa viagem, numa conversa com um gringo, numa reunião de trabalho. Sabe, é um inglês prático, o que abre portas no mundo real. E o grande segredo para isso é a gente voltar para o básico, para a forma como todos nós aqui aprendemos a nossa primeira língua. Pensa numa criança pequena. Ela não estuda lista de verbos, né? Ela passa meses e meses só ouvindo os pais, os irmãos, e aos poucos ela começa a imitar. Primeiro sons, depois palavras e aí frases inteiras. O foco é total em ouvir e falar. E é exatamente essa lógica que a gente vai usar. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, você tem o método tradicional, que foca demais em regra, te dá aquelas listas de palavras soltas que a gente esquece em 2 dias, e o pior de tudo, cria um medo danado de falar e cometer erros. Do nosso lado, a gente vira o jogo. O foco é em ouvir e falar desde o primeiro dia, aprendendo palavras dentro de frases que fazem sentido e praticando o tempo todo para construir confiança. E como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Com 3 passinhos simples. Primeiro, ouvir muito é escutar o mesmo áudio várias e várias vezes para acostumar o ouvido com os sons do inglês. Segundo, fazer o shadowing, que nada mais é do que repetir o que você ouve em voz alta, como se fosse uma sombra mesmo. Isso treina a sua boca, a sua pronúncia. E terceiro, usar uma ferramenta chamada Anki para revisar frases inteiras todo dia, para garantir que tudo isso vá para sua memória de longo prazo. Beleza, mas para onde tudo isso leva? Existe um caminho? Com certeza, existe um plano bem claro, um mapa para a gente seguir. Vamos dar uma olhada nesse nosso plano de voo. O nosso projeto juntos tem a duração de 12 meses. É isso mesmo, um compromisso de um ano para levar qualquer pessoa do zero absoluto até o nível em que ela se sinta confiante para usar o inglês no dia a dia. E o nosso destino é o que chamam por aí de nível B2 ou intermediário. Mas, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ser capaz de entender as ideias principais do que as pessoas falam, vai conseguir conversar com o nativo de forma fluida, sem que seja um sofrimento para ninguém, e vai conseguir se expressar bem sobre vários assuntos. E a base de todo o nosso curso são 96 textos com áudio. São 2 textos novos por semana, durante o ano todo. Pensa em cada um deles como uma pecinha de um quebra-cabeça que, no final, monta a sua comunicação em inglês. E o mais legal é que esses textos não são historinhas aleatórias. São situações da vida real, como se apresentar, como pedir comida num restaurante, fazer check-in em hotel, falar da sua rotina, da sua opinião sobre alguma coisa. É o inglês para a vida, de verdade. E olha que legal essa tabela, a gente consegue ver o progresso de forma bem clara. Nos primeiros 3 meses, a meta é conseguir se apresentar e fazer perguntas simples. Com os 6 meses, você já vai estar mantendo conversas curtas sobre o seu dia a dia. E lá no final dos 12 meses, o objetivo é ter conversas fluidas, entendendo mais de 80% do que estão falando com você. É um progresso real que você vai sentir na pele. Agora, vamos para uma parte que eu considero muito importante. A gente precisa ter uma conversa franca sobre o que este método é e, principalmente, sobre o que ele não é.
Olha, a gente tem que desconfiar de promessa milagrosa, né? Esse método não vai te deixar com sotaque de ator de cinema em um ano. Não vai te preparar para escrever um trabalho de faculdade em inglês. E não, provavelmente você não vai entender 100% de um filme sem legenda. É super importante a gente alinhar as expectativas para ninguém se frustrar no caminho. Então, o ponto central é este aqui. O nosso foco é total e absoluto no inglês funcional, o inglês prático. O objetivo é te dar a capacidade de se comunicar de forma eficaz nas situações da vida. E para isso não tem atalho, não tem fórmula mágica. É um processo que exige dedicação. E aqui está um ingrediente secreto, que na verdade não é secreto nenhum: disciplina. É muito melhor estudar 30 minutinhos todo santo dia do que tentar estudar 5 horas só no sábado, sabe? A consistência, a repetição e a paciência com você mesmo, essas são as verdadeiras chaves do sucesso. Certo. Se tudo isso que a gente conversou até agora fez sentido para você, se essa abordagem parece ser o que você estava procurando, a pergunta agora é: beleza, e por onde eu começo? Eu adoro essa comparação com a academia. Ninguém chega lá no primeiro dia e levanta o peso mais pesado de todos. É um processo. Você começa com pouco, sente um pouco de dor, mas a cada dia de treino o músculo fica mais forte. Com o inglês é exatamente a mesma coisa. O resultado vem com o treino diário, com a consistência. E por favor, acredite de verdade nisso aqui. Qualquer pessoa consegue, qualquer uma. O começo pode parecer meio estranho, meio difícil, mas eu te garanto, com o tempo fica mais fácil. O que hoje parece um bicho de 7 cabeças, daqui uns meses vai ser algo natural para você. E a melhor parte de todas é que todo o material, todos os 96 textos, os áudios, tudo que você precisa para seguir esse plano está disponível de graça no nosso aplicativo. Não tem pegadinha, não tem letra miúda, é tudo aberto para quem quiser usar e aprender. Então, o convite é esse. Não espera a próxima segunda-feira, não espera virar um mês. O melhor dia para começar essa mudança é hoje. O link para o app está aqui na tela e na descrição. É só baixar e começar pela aula 01. Dá esse primeiro passo agora mesmo. Essa jornada de um ano começa com uma única decisão, e essa decisão é sua. Então, a pergunta final que eu deixo no ar é essa: você está pronto para começar essa aventura e transformar de uma vez por todas a sua relação com o inglês? Eu espero que a resposta seja sim. A gente se vê na primeira aula.